Cara, o Orochimaru é o maior vilão de todos os tempos. Ele pode até não ser superior aos outros, como Madara, mas deixou uma marca muito grande na história de Naruto. Desta vez, ele volta com tudo e terá poderes além da compreensão que já era muito grande. Então, sem enrolação, bora comentar sobre isso, porque tá insano. Inacreditável, galera. O mundo ninja corre perigo mais que nunca, e segundo a visão de Koji, o poder de ver todas as direções possíveis do futuro, em nenhuma delas o mundo shinobi sai liso. Em todas essas visões, o clone do Jiraiya vê exatamente o fim de tudo. E como isso irá acontecer? Bom, antes nós pensávamos que seriam os Otsutsukis, e não, nem de longe, e fazia sentido ser eles. E ainda não dá pra jogar esta possibilidade de lado, porque mais Otsutsukis vão vir até a Terra, e um dos motivos é por causa do Boruto, que o próprio Urashiki deixou claro o castigo do Toneri, por ter se aproximado do moleque. Mas nessa destruição total, o Koji conseguiu acabar com a Terra, e dar um fim em todos, literalmente isso que ele fez. Na realidade, isso não aconteceu, mas houve probabilidade o suficiente que poderia ter levado a isso. Onde o Boruto nessa cena, ao invés de cair no chão e a Sarada aparecer para salvar ele, foi ao contrário. Ela não conseguiu, e Kawaki deu um fim na Sarada. Pra mim, isso tá com cara de que tem um Otsutsuki controlando os acontecimentos, brincando com o destino, não deixando o Boruto de base. Não vou me estender nisso, mas aparenta ter uma força maior por trás de tudo, por causa dessa realidade que não aconteceu, inclusive as outras. O Kawaki, pós dar um fim na Sarada e no Boruto, ele lutou com o Koji e perdeu. E nisso, a árvore divina foi formada na Terra, ou seja, nessa linha do tempo que não existe, mas poderia ter levado a esse caminho. O Koji conseguiu cumprir o desejo e o cargo que o Shiki passou para ele, plantar o Jubi no solo e comer o fruto divino. Então nessa, até a Eida e o Daimon perderam. Então a segunda realidade que poderia ter também acontecido era onde o Naruto deixava de existir com o Kawaki sendo dominado pelo Shiki, e mais uma vez, checkmate. Outra vez, o mesmo padrão, o Kawaki em uma delas tinha poder suficiente, e não conseguiu escapar e foi ele que levou ao fim de tudo. Não ele em si, mas fatores que contribuíram para isso ser possível. E no meio disso, até Orochimaru caiu em ruínas, assim como qualquer outro que vier somente, todas as nações. E menciono o Orochimaru porque ele é o tópico aqui. Só que tem uma razão para isso ser bem interessante, porque nessas linhas da realidade, que são apenas probabilidade de como as coisas poderiam ter acontecido, tem a que estamos atualmente. Porém, nessa que estamos foi criado assim que o Koji foi até o Boruto. Nessa batalha dele contra o Shiki, foi ali onde o cara teve o despertar do Shinjutsu do Shibai, que é um Otsutsuki superior a Kaguya. Tipo, quando eu digo superior, é muito mesmo. E com essa habilidade, ele viu várias direções, mas só mostra pra gente o destino que foi cruzado no mangá e no anime. Apenas outras probabilidades que o Koji menciona depois a parte do que ele viu no leito de seu fim. E pensando por esse lado, o Koji poderia ter ido muito antes atrás do Boruto, já que sua visão se estende a milhares de caminhos na realidade. Só que ele não fez isso, e acredito que seja por um motivo. O seu corpo em si estava em mau estado, e o Koji precisava se recuperar. Agora como e quem ajudou ele? Ainda não sabemos. Porém, vejam só, que interessante esse detalhe. Ele perdeu o braço e apareceu com dois de novo, e ainda no esconderijo do Orochimaru, entre aspas, né, abandonado. Só que antes disso, muito antes mesmo, ele havia entrado em Konoha e pegado um pergaminho, que até acabou trocando golpes com Kakashi, mas conseguiu o que queria. E a gente não fazia ideia sobre o que se tratava, quais informações tinham naquele pergaminho. Ou seja, se ele levou o Boruto para a caverna do Orochimaru, tem duas linhas de raciocínios que podemos chegar. Primeiro é, através dessas informações peguei Konoha, estava ali o esconderijo do Orochimaru, e ele só escolheu um que era abandonado, ou no caso todos seriam, né, porque daí estava descoberto pelo Shinobi de Konoha. Afinal, os locais do velhote dos Senins das Cobras são todos bem escondidos. E Konoha teria perdido essa informação quando o Koji pegou a localização deles. Então o clone do Jiraiya nem foi até Orochimaru, e foi só para uma dessas cavernas. E segundo é, o que linka com o seu corpo e seu braço em si estarem ilesos. Se ele foi até o Senin das Cobras, o Orochimaru curou ele, e também cedeu ao Koji uns de seus esconderijos. Nisso, a gente não tem o Orochimaru ajudando o Boruto em nenhuma das linhas, mas entre as duas temos uma coisa em comum, a volta de um vilão que fez história na obra de Naruto, e que poderia ter dominado o mundo se quisesse, se tivesse continuado com a ideia maléfica dele. E agora isso pode se tornar possível, e tudo está linkando com Orochimaru nessa teoria. É o seu retorno o maior problema para os ninjas novamente. Como visto nessa cena, Uzumaki está na caverna abandonada dele, e para quem não sabe, ela fica nas redondezas do País do Vento, que é onde fica também localizado a Aldeia da Areia. E como já comentei com vocês nos vídeos anteriores, o Shinki é o novo Shinju, por quanto é só uma teoria, e eu digo que faz bastante sentido e é coerente, e tem uma certa lógica. Ainda
ainda mais por conta da Matsuri ter saído investigar se o Boruto tinha ou não um aliado. E cara, assim, esses Shinjus estão agindo de forma planejada, iguais ninjas mesmo. Primeiro que a Matsuri é uma Shinju de uma ninja habilidosa, e tem essas características dela. Ela tem cara de ser estrategista em batalha, assim como o Hidari, que lançou várias marcas pra confundir o Boruto. E também fez isso com a Sarada e derrotou todos eles. E só perdeu por causa do combo perfeito entre o Uzumaki e o Uchiha. E com as habilidades dele, a gente já sabe que a Matsuri também é poderosa. Então se ela enfrentou o Shinki, faz sentido ela ter vencido. Inclusive, nem sabemos qual é a versão mais velha do Shinki. Então se ele foi pego por ela, faz bastante sentido. Tem coerência. Porque se a Matsuri saiu e voltou confirmando que o Boruto tinha um aliado e o Koji está perto do País do Vento, onde está localizado a Vila da Areia, e agora no final da página é mostrado esse novo fruto colocado sobre o cubo para trazer o suposto Shinju. E se não for o Shinki agora? E não estou falando que será o Orochimaru agora, até porque nem faz sentido, tão de cara assim, a menos que o Kishimoto fizesse esse plot, do tipo da Matsuri ter saído esbarrado com o Orochimaru por ter procurado localizações dele, o que pra mim não faz sentido. Mas na teoria aqui não que o Orochimaru será um Shinju agora, mas se tornará um vilão novamente, em algum momento quando ele for capturado, assim como o Sasuke, igual nessa arte aqui, que foi o que me inspirou a fazer esse vídeo e teorizar, porque dá só uma olhada pra isso, Orochimaru com as marcas de gás do Koji que são do Shibai, com o corpo formado a partir do 10 caudas, e uma serpente feita puramente de garra, além das raízes da árvore sobre ele, e tratando sua criação como Shinju. Sério pô, não tem como você ver essa fanart e não se pressionar e querer ver algo assim acontecendo, porque olha só para esse Orochimaru e Boruto. Ele não é aquele cara que era, a sua antiga versão, que carregava aquele desejo de desvendar as coisas sobre o mundo e ser imortal para ter tempo suficiente para conseguir, que levaria anos e anos, algo que os humanos não conseguem suportar. Então esse Orochimaru na nova geração precisa ser usado para algo, e acredito que seria perfeito esse caminho para ele. Até porque o próprio Koji disse que vários Shinjus humanoides se revelaria para eles. Então ou o Orochimaru servirá de uma forma boa, envolvendo as suas pesquisas, afinal ele nunca parou com isso, ou ele se tornará também um Shinju com poderes do Shibai e com parte do 10 caudas. E como todos viram, o Mitsuki não é alvo de ninguém, e se o Orochimaru virar um Shinju, ele irá atrás do Mitsuki, e o moleque teria que lutar contra seu pai, cara. Assim como o Shinju do Sasuke, que queria dar um fim na Sarada, a Matsuri no Konohamaru e o Mamushi, que é a Eida, e o Jura por algum motivo, que é o 9 caudas, que o alvo era o Naruto por causa da besta de caudas, mas agora é a Himawari. Todos eles, assim que se despertaram, vincularam ali suas identidades, seus ideais em algum personagem, como o dever de se alimentar deles, propósito dado pelo Jura pra eles, pois quando os 4 surgiram, nem sabiam quem eram, e até o Hidari fez essa pergunta filosófica, e Jura deixa claro a irrelevância disso naquele momento. E qualquer outro que se transformar em um Shinju terá um alvo. Então eles terão a localização, o local exato de alguém, o que piora ainda mais, porque quanto mais personagens forem pegos, mais inocentes que talvez nem ninjas são, acabarão sendo alvo deles. Inclusive uma vila, como a Konoha também. E com Orochimaru não será diferente. Se ele for pego, quem sabe em algum momento onde o Mitsuki esteja à beira do seu fim e Orochimaru apareça no meio de uma suposta batalha, como do Bug, por exemplo, porque o Bug, que é o Mamushi, ele vai atrás da Eida e o Mitsuki está sempre do lado dela. Então seria o momento perfeito para o Orochimaru aparecer e ajudar ele, e acabar sendo pego ali pelo Shinju. E uma coisa curiosa é que eu acredito que o Mitsuki pode não virar árvore igual aos outros, por causa das suas células. E a árvore divina tem essa certa ligação com as células do Hashirama, porque se o Mitsuki tiver essa parte das células dele no corpo, aí pode ser que ele não vire árvore também, porque o Kishimoto não explicou direito como funciona essa célula do Hashirama com a árvore divina. Inclusive, essa célula tinha sido pega do laboratório de pesquisa do Orochimaru e foi parar na mão do Victor, um dos membros da cara, que usou para cultivar uma suposta árvore divina. Então assim, mano, o Orochimaru mesmo não se tornando Shinju, ele também tem bastante coisas que poderia ali ajudar a galera de Konoha, como usar o seu poder para enfrentar os Shinjus e até mesmo aprimorar o Mitsuki. Só ver que os Shinjus são inimigos poderosos, ele poderia fazer alguma outra mudança nele. E inclusive durante esses 3 anos é possível que o Orochimaru tenha feito isso, porque o Mitsuki lutou contra o Boruto no modo sábio e até usou clones através das serpentes sábias. Ele usou boa parte da energia da transformação e só desativou ela depois que o Boruto parou com a espada no pescoço dele. E em nenhum momento o Mitsuki mencionou a sua limitação, a sua incapacidade de usar esse modo eremita, pois antes, quando ele usava, ele sempre tinha que falar que não podia usar porque seu corpo não aguentaria. E sendo filho do Orochimaru, criado por ele, tá na cara que o Sennin fez alguma mudança no corpo dele. E se antes não tinha, agora pode ter células do Hashirama em seu corpo. Por isso gostaria muito de ver Orochimaru com o poder do Shibai
que é as marcas de gás do Koji, e com parte do Escalda se tornando vilão novamente, e dessa vez sem intenção, e o Mitsuki tendo que parar ele, assim como a Sarada com o Sasuke e Shinju. Mas e aí galera, o que vocês acham sobre isso? Gostaria também de ver Orochimaru em ação em Boruto? Comentem sua opinião. E como de costume, chegamos no final de mais um vídeo, e já sabe né, estarei te esperando nos próximos conteúdos. Até lá, valeu, fui!